Vamos falar sobre suicídio hoje na rúbrica que nós temos aqui, que é regular, com a nossa psicóloga, já digo nossa, porque agora já fazes parte da casa, a Raquel Ferreira. Olá, Raquel, bem-vinda. Olá, obrigada, bom dia. Bom dia. Queres apresentar a tua Sim, colega? a minha convidada, a minha colega, psicóloga, portanto, trabalha também comigo na nossa equipa em Belém e, portanto, é neuropsicóloga. Para além de psicóloga clínica, também é neuropsicóloga e, portanto, traz-nos aqui, eu acho que é importante, não é? Um tema sensível e vem-nos trazer uma perspectiva diferente, não é? O que é que a neuropsicologia tem a dizer sobre este assunto e também para ajudar os telespectadores e as pessoas que estão lá em casa a perceber melhor do que é que vamos falar. Claro. Então, em relação a este tema suicídio, seria de pensar que com o avanço da sociedade, não é? Mais tecnologia, mais respostas a determinadas situações, que esses números pudessem também diminuir. Não sei se é isso que nós vemos. Não, não é isso que acontece por diversos fatores. Nomeadamente, nós temos percebido que estas estatísticas têm aumentado principalmente em países com médio e baixo rendimento. Portanto, isso é uma problemática, afeta também o nosso país, infelizmente, questões de desemprego. Quer dizer, o dinheiro é a causa de muitos males destes vistos. Não é a causa, mas é uma das. A falta dele. A falta dele, sim. E as pessoas têm que fazer face às suas despesas e, portanto, muitas vezes não conseguem e entram aqui numa espiral mais negativa da sua vida e, portanto, pode dar ou não à questão do suicídio. Depois depende muito daquilo que a pessoa própria tem, não é? A nível de ferramentas pessoais, mas também a nível de grupos de apoio, suporte primário, secundário. Isso também é tudo importante nós avaliarmos. Mas eu trouxe uma imagem que depois mais à frente poderemos mostrar, que fala um bocadinho sobre estas estatísticas para nós olharmos para isto de uma forma mais séria e percebermos que Portugal, por exemplo, tem uma média de suicídio, uma taxa de suicídio elevada, ou seja, maior do que a mundial. Portanto, isto é importante nós olharmos para isto e percebermos porque é que isto acontece e porque é que Portugal tem essa média tão elevada, sendo que o suicídio é a segunda causa de morte. Portanto, isto é importante. Em Portugal. Em Portugal e no mundo. Também? Não só em Portugal, mas no mundo. Sim. E qual é a primeira, já agora? Sabes? Qual é a primeira? Olha, não sei. Pronto. Acho Só que sabem são aquilo que vos doenças interessa. cardiovasculares ou qualquer coisa. Qualquer coisa assim. por aí. Sim, não quero enganar, Ligado a mas isso. Sim. questões mais crónicas, sim. E agora abordando um bocado a questão e o que é que pode levar as pessoas, digamos, a essa decisão final. É interessante porque Ernest Hemingway escreveu que a vida quebra-nos a todos e alguns são mais fortes nos lugares onde são quebrados. Mas isto foi escrito por alguém que terminou com a sua própria vida. Como é que a complexidade do cérebro humano, das emoções, como é que nós podemos lidar com isto? Bom, nós temos que adequar isto à faixa etária, não é? E temos os adolescentes, portanto, estão naquela altura mais de looping. Há muitos loopings emocionais na altura da adolescência. Há muitos slogans hoje em dia, nomeadamente o pensar no amanhã e no amanhã e no amanhã, o que nos faz estar sempre no futuro, não é? E, portanto, há que perceber aqui estas coisas todas. Assim como a depressão, por exemplo, é viver muito no passado, a ansiedade, por exemplo, é viver muito no futuro. Exatamente. E ninguém nos ensina a viver o presente e a fomentar isso, ter espírito de iniciativa, pensarmos em nós, cuidarmos de nós e por aí fora. Portanto, a adolescência é um período desses loopings todos emocionais, em que há muitas expectativas, há muita pressão e depois é uma altura em que a imagem, os pares ganham um destaque muito importante. É também uma altura dos relacionamentos amorosos, que são assim aquela coisa para a vida e muito, muito ideal. E isso pode levar um adolescente mais isolado, ou mais deprimido, ou mais ansioso, a pensar nesta questão. Depois é importante nós percebermos que o suicídio não deve ser um tabu. Até porque todos nós, em algum momento, e há estudos que o comprovam, em algum momento da nossa vida já pensámos nessa possibilidade. Depois, obviamente, que há aqui uma data de mecanismos que se ativam e que nos fazem ponderar melhor e não executar. Mas todos nós já pensámos. E se eu agora me atirasse não sei o quê? E se eu desaparecesse? E se me acontecesse não sei o quê? Todos nós pensamos nisto.
E é preciso admitir. É importante nós entendermos quando nós, em algum momento, pensamos eu só queria era desaparecer daqui. Isto pode ser considerado um pensamento suicida, não é? Pode ser uma pequena semente que, se for adubada durante muito tempo, pode terminar com a execução em ação, colocar em ação. Inclusive, o suicídio não é só o ato em si consumado, não é? Temos um contínuo, não é? Começamos, por exemplo, na ideação suicida, em que temos esses pensamentos, essas ideias relativamente à morte, ao terminar a vida. Depois temos as tentativas de suicídio e, por fim, temos então o suicídio, que é o ato em si, consumado. Não é? E temos todo este contínuo que... Ninguém salta para a última fase sem Muito passar nas provavelmente primeiras. não é? Claro. E acho que, para além disto que a Raquel esteve a dizer, é importante frisar que quem comete suicídio é essencialmente alguém que está em grande sofrimento. Não é? E pensa nos aspectos positivos do suicídio, que é isto vai ficar muito melhor se eu não existir. Exatamente. Se eu deixar de estar aqui, há pessoas que vão ficar melhor, as situações... Porque essas pessoas não querem por ter uma vida efetivamente, querem acabar com o sofrimento que estão a sentir, não é? Que é algo que elas não conseguem controlar, é algo inevitável para elas não veem outra alternativa na vida delas para além de terminarem com aquele Isso sofrimento. não terá um bocado a ver também com a perspectiva que nós pessoalmente temos de determinada situação? Eu recordo-me de há alguns anos atrás, uma amiga minha veio ter comigo porque tinha terminado um namoro com alguém. João, eu não consigo viver sem ele. Eu estou a dizer amiga, podia ser amigo, não quero que estejam a entender isto, que é só uma problemática das mulheres, porque não é. Não posso viver sem ele. E eu não sei, na altura lembrei-me e disse: olha, espera aí, eu vou-te mostrar, experimenta sem oxigênio durante 2 minutos. Ou seja, é conseguir dar uma perspectiva diferente para não embolar talvez o problema. Não sei se... É o poder ver outras alternativas, não é? Exato. Ou perspectivar de outra forma. Como quando alguém está a passar por uma situação difícil, visitar um hospital, por exemplo. E por que não? Falar com um amigo, que seja ou enfermeiro ou doutor, e ir visitar um hospital, pessoas que estão nos cuidados intensivos, para aprender a relativizar, se calhar, o problema. Não sei se são algumas coisas que vocês podem aconselhar as pessoas. Sim, as pessoas devem procurar ajudas. Nós sabemos que, mais uma vez, a psicologia faz parte da solução e, portanto, é preciso olhar para isto. Claro. Agora, também reconhecemos que existem poucos recursos, não é? Aposta-se muito pouco ainda naquilo que é a psicologia, já se começa a apostar mais e, portanto, há mais contratações no Sistema Nacional de Saúde e já começa a haver algumas coisas e, portanto, esta atuação, seja nos hospitais, seja em escolas, por exemplo, é muito importante. Não digo que seja uma intervenção hoje em dia eficaz, ou 100% eficaz, mas já é um passo para qualquer coisa e é nesse sentido que nós caminhamos. Depois existem algumas associações que também trouxemos depois, aqui alguns contactos para as pessoas ficarem lá em casa, que também é importante, de algumas associações que trabalham sobre esta problemática e, portanto, que podem ser úteis, seja na perspectiva individual, da pessoa que pensa sobre isto, seja nos pares que percebem que alguma coisa não está bem, até porque em caso de suicídio, nomeadamente em casos de adolescentes, nós temos muitos sinais, nomeadamente pelas redes sociais, que pode ser visto hoje em dia como algo muito excessivo e problemático, mas também tem a sua parte positiva de nos alertar para alguma coisa que não está bem. E há bem pouco tempo, com um amigo meu de escola, realmente vi um post dele extremamente estranho e imediatamente comecei a trocar mensagens com ele. Acaba por nos alertar um bocadinho, não é? E ele, naquele momento, ele estava mesmo confuso e a necessitar de uma palavra de alguém que o ajudasse. E é importante, de facto, isso que a Raquel estava a dizer das redes sociais. Voltando ao início, aos números, porque eu fiquei surpreendido de saber que nós estamos acima da média mundial. Eu penso que tu, inclusive, trouxeste algumas fotos. Vocês é que pedem as fotos também quando acharem útil. Podemos mostrar lá para casa do que é que estamos a falar. Vamos lá, se conseguimos pôr as fotos das estatísticas. Exatamente. Portanto, estamos a falar, isto é um estudo da Organização Mundial de Saúde, que nos vai dar aqui uma taxa de 13,7% em Portugal, portanto, estamos a falar em 2015, e a nossa média mundial é de 10,4%, se não estou em erro. Portanto, estamos a falar de 3% a mais. É considerável. Okay, em 800 mil pessoas,
que cometem o suicídio no mundo. Portanto, e estamos a falar, esta média ponto, diz para nós percebermos melhor estes 13,7, o que é que querem dizer? Nós estamos a falar de um suicídio a cada 40 segundos. Portanto, às vezes isto tem maior impacto das pessoas pensarem sobre isto. E, portanto, é a segunda causa de morte a nível global. E estamos a falar nesta faixa etária de 15 aos 29, que também é curioso, não é? Portanto, aquele período da adolescência. Curioso e preocupante. Quando a pessoa está a iniciar não só uma vida familiar nova, como uma vida profissional nova. É quando tudo nesta se vai faixa tornar etária, um membro mais ativo da sociedade. Realmente, estes números são Que surpreendentes. tem a ver com isso. Portanto, em países de médio e baixo rendimento, portanto, estamos a falar em dificuldades económicas, financeiras e por aí fora. Estamos a falar em períodos conturbados da nossa vida, seja na adolescência, não é? No formar da personalidade. Pode ser insucesso escolar, pode ser isso. insucesso também no emprego. Rejeição, não é? E depois estamos a falar em problemáticas que existem, desde o bullying, desde a questão de não ser aceito pelos pares, o namoro que, entretanto, não resultou tão bem, tudo isso. E depois a fase adulta, do querer uma casa e de muitas vezes não conseguir fazê-lo. E esta é uma imagem também curiosa que trouxemos, que curiosamente os homens efetivam muito mais o suicídio do que as mulheres. Pois é. Embora as mulheres tenham muito mais. muito mais, sim. Não tem nada. É um estudo curioso. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que os homens efetivam o suicídio, portanto, morrem por causa disso, e que as mulheres ameaçam mais. Ou seja, têm mais tentativas, mas que depois não é um ato consumado. Provavelmente tem a ver também com o facto do homem ser estruturado mais para a praticidade de fazer as coisas, não é? Pode ter a ver, porque isto é daquelas coisas, e é por isso que eu queria também perguntar à Marta, porque, por exemplo, a taxa de suicídio no Japão de crianças é enorme e é um caso completamente fora, out of the box, não é? Como é que um país daqueles... E isto leva-nos um bocado às neurociências, não é? O que é que pode despoltar este tipo de decisão final? Ok. Se calhar começando um bocadinho pelo início, explicar primeiro o que é a neuropsicologia de uma forma muito simples. Então, a neuropsicologia não é nada mais, nada menos do que a ciência que estuda a relação entre o cérebro e o comportamento, não é? Nós temos um comportamento porque temos um cérebro, basicamente é isto, não é? E, portanto, a neuropsicologia vai estudar esta correlação, quer em condições normais, quer em condições patológicas. O que é que antigamente se pensava? Que a uma dada estrutura cerebral estava associada unicamente a uma função cognitiva, uma função. Com o desenvolvimento das neurociências, de todas as técnicas de neuroimagem, provou-se que isto não é assim. O nosso cérebro basicamente funciona como uma rede, está todo interligado. É óbvio que teremos provavelmente estruturas que estão mais associadas a determinada função, a determinada coisa, mas não é algo localizacionista como antes se pensava. Pronto. Só assim não para fazer está totalmente compartimentado, não é? Por isso é que isto será para eu explicar algo a seguir. Por isso é que também é possível o trabalho de intervenção, não é? Por isso é que podemos reabilitar, porque está tudo interligado no nosso cérebro. Pronto. Em relação àquela questão que colocou, isso faz sentido porque muitas das coisas que estão em causa nas pessoas que cometem suicídio está relacionado com aquilo que nós chamamos as funções executivas, que é algo que se vai desenvolvendo ao longo da vida. Portanto, em crianças ainda está um bocadinho em desenvolvimento. Portanto, se todas essas funções, essas competências que nos orientam o comportamento em relação a determinado objetivo falham, a probabilidade de fazermos algo que não está tão correto, entre aspas, será maior, não é? Pronto. O que nós em neuropsicologia conseguimos verificar é que as pessoas que cometem suicídio têm alguns déficits a vários níveis, nomeadamente a nível do controle dos impulsos, não é? São pessoas mais impulsivas, não têm aquilo que nós chamamos o controle inibitório. Portanto, têm um correr de impulso e não o conseguem quebrar. Portanto, mais facilmente passam ao ato, ok? Depois têm também dificuldade ali a nível do processo de tomada de decisão, não é? Tomada de decisão envolve que nós consigamos, dentre várias alternativas, escolher aquela mais adequada, não é? Pesando prós e contras dessa escolha, associando aspectos morais, aspectos éticos também, não é? A pessoa que comete suicídio não consegue fazer isto, porque para ela só há uma escolha. Ela não consegue perspectivar outras alternativas, ok?